Eu gostaria que você preparasse o seu coração, porque hoje eu vou te fazer um convite. Aqui e agora, no Clube do Livro. Bem-vindo e bem-vinda ao Clube do Livro, esse momento que a gente tem para falar de literatura, como que ela impacta a nossa vida, como que ela está na nossa rotina, como ela nos serve, como que a gente pode servir as pessoas através da literatura. Então, para você que já acompanha a gente nesse novo formato aqui de sexta-feira, você já sabe que a gente está numa série sobre missões. E eu não poderia passar essa série sem falar de uma pessoa específica, Kitty Green. Mas se você não conhece sobre ele, depois você pesquisa aí. Tem um livro sobre ele, não tem tradução ainda. Inclusive, você aí que fala inglês, já traduz esse livro, já trabalhe com literatura nisso aí. Já é o desafio do Clube do Livro de hoje, porque a história dele é muito boa. Mas você vai entender por que tem a ver com esse convite que eu falei agora no começo. Que convite, Letícia? Eu vou ler aqui uma partezinha da história dele. Vou falar um pouquinho da história, dessa música que ele escreveu, que é basicamente um convite, e você vai entender o porquê. A música se chama Asleep in the Light e fala o seguinte: você tá vendo toda essa gente afundando? Não se importa? Vai deixar que elas se afoguem? Como pode ser tão frio, não ligar quando eles vêm até você? Você fecha os olhos e finge que o trabalho está feito. Senhor, me abençoe, é tudo que eu escuto. Ninguém sente a dor, ninguém se incomoda. Ninguém nem ao menos derrama uma lágrima por isso. Mas ele chora, ele sofre, ele sangra e se importa com seus problemas. E você simplesmente se acomoda e continua chovendo no molhado. Não vê o tamanho desse pecado? Pois ele leva a gente à sua porta e você as manda embora, sorrindo e dizendo: Deus abençoe, fique em paz. E o céu inteiro chora, porque Jesus veio à sua porta e você o largou na rua. Se abra, dê mais de si mesmo. Você vê que há necessidade, você ouve os chamados, então como deixar para depois? Deus está chamando e você é escolhido, mas como Jonas, você foge. Ele te disse para falar mais, você está guardando para si. Não vê o tamanho desse pecado? O mundo jaz nas trevas porque a igreja não compra briga. Porque está jazendo na luz, como pode estar tão morto sendo tão bem alimentado? Jesus se ergueu do túmulo e você nem consegue levantar da cama. Jesus levantou do túmulo, vamos, levante da cama. Como pode ser tão frio e não ligar quando eles vêm até você? Você fecha os olhos e finge que o trabalho está feito. Você fecha os olhos e finge que o trabalho está feito. Não feche os seus olhos. Não finge que o trabalho acabou. Venha embora. Venha comigo, querido. Venha embora dessa bagunça e venha embora comigo, meu amado. Essa música é do Kitty Green, Asleep in the Light. E ele faz um convite. Vem comigo para fora dessa bagunça. Porque as pessoas precisam, as pessoas precisam da gente. As pessoas precisam que a gente fale da luz. Como que a gente é tão bem alimentado e guarda só isso pra gente, né? Então esse é o convite que eu tenho para você hoje. Você já parou para pensar em como você pode servir as pessoas? Você é tão bem alimentado, você é cheio da luz, como que você não pode espalhar isso para as outras pessoas, né? Então fica essa dica de música e de história. O Kitty Green tem uma história muito, muito bonita sobre missões. Ele foi um cara que repercutiu muito nos Estados Unidos depois da conversão dele. Ele passou 10 anos escrevendo CD no Compromise e alguns outros. E, inclusive, essa música faz parte do CD dele. E ele se comprometeu em escrever músicas que chamassem as pessoas a viverem o evangelho. Então, vale muito a pena para você. E já nessa vibe de missões, de vamos fazer para ajudar o próximo, vamos pregar o evangelho, eu tenho aqui um videozinho para falar sobre um pouquinho do nosso trabalho aqui em Pinheiros, da JMP, a Junta Missionária de Pinheiros, sobre como esse trabalho funciona e como ele tem alcançado outras pessoas. Roda aí. A Junta Missionária de Pinheiros foi criada em 2008 e é a responsável pelo desenvolvimento das atividades de missão da Igreja Presbiteriana de Pinheiros.
São 18 congregações próprias no estado de São Paulo e 46 parcerias de plantação e revitalização de igrejas, além de 15 projetos transculturais em mais de 10 países. Através do trabalho da Junta, muitos templos já foram construídos e entregues, Brasil afora. Entre os mais recentes estão o do distrito de Cachoeirinha, em Wagner, na Bahia, e nos municípios de Miguelópolis e Olímpia, no interior paulista. E em agosto deste ano, a JMP lançou o projeto 105, que vai organizar 100 novas igrejas presbiterianas no país a partir de congregações já existentes. Entre os outros projetos desenvolvidos e apoiados pela JMP estão o JMP Kids, Projeto Wapixana, Projeto Rumo ao Sertão e Projeto Amanagé. A Junta também tem outras frentes de trabalho, todas voltadas para missões. Na área de educação, mantém o EAD Pinheiros, com mais de 20 cursos online para capacitação de irmãos que querem levar a palavra. Em parceria com a Universidade Presbiteriana Mackenzie, implantou neste ano seu polo de educação à distância, oferecendo cursos de graduação e pós-graduação online e renda revertida para a obra missionária. A editora Hebron é outro braço da JMP, criada para propagar o estudo e o ensino da Palavra de Deus através de livros e cursos. Tem 2 pilares principais: incentivar a leitura cristã e arrecadar recursos para a obra missionária. A comunicação também faz parte da Junta Missionária de Pinheiros, a IPP-TV, que hoje tem quase 1 milhão de inscritos no seu canal, propaga a Palavra de Deus através de transmissão ao vivo de cultos e eventos. Além disso, tem 24 horas de programação com conteúdo cristão reformado e produtos que incluem jornalismo, entretenimento, esporte e muito mais. Seja nosso parceiro em missões, ore, contribua e participe dos projetos, eventos e avanços missionários promovidos pela Junta Missionária de Pinheiros. Olha aí, agora você tem o passo a passo de como participar da nossa Junta Missionária de Pinheiros, já sendo um participante, um contribuinte e principalmente orando por todos esses projetos, tudo isso, e para Deus fazer muito mais através de nós, não é verdade? E para você que gosta dessa parte mais biográfica, saber um pouco sobre a história dos missionários que estão em campo, que voltaram do campo, a gente sempre gosta de ser incentivado por essas histórias, porque mostra muito do poder de Deus através de pessoas comuns, em nações, nas nossas regiões, enfim. E hoje a gente não poderia deixar de fora essa história da Sophie Muller, que o Ronaldo Lidório, nosso pastor Ronaldo Lidório, colocou lá no canal dele. Inclusive, super indico que você assista os vídeos que tem lá, ele sempre coloca um devocional, e aí você já pode segui-lo no Instagram também, porque tem muito conteúdo edificante. O pastor Ronaldo tem investido muito nessa área de mídias, então eu vou chamar logo esse vídeo, porque eu também estou ansiosa para assistir de novo. Roda aí. Uma das missionárias mais conhecida na região amazônica, mais famosa, digamos assim, é a missionária Sophie Muller. Ela tem um livro em português com o título Sua Voz Ecoa nas Selvas.
A Sophia Miller, uma mulher de Deus que na década de 50, uma nova-iorquina, baixinha, franzina, solteira, na década de 50, ela não queria ouvir nada sobre Deus, passando por uma praça lá no centro de Nova York, um homem pregava a palavra de Deus em cima de um caixote, e ela atravessou aquela praça e naquele percurso ela ouviu a palavra de Deus, se entregou a Deus e fez um compromisso com Deus. Isso ali num percurso de poucos minutos. E o compromisso que ela fez com Deus era este: Senhor Deus, eu quero ser usada pelo Senhor da maneira que o Senhor desejar. Deus a enviou para trabalhar numa das regiões mais isoladas daquela época, que era a Amazônia colombiana, na década de 50 e início da década de 60. Sophia Miller trabalhou por décadas naquela região, sem nem saber, depois de alguns anos, ela já estava trabalhando no Brasil, sem perceber que havia cruzado ali a fronteira selvática entre Colômbia e Brasil. Sophia Miller, ela evangelizou quase sozinha duas tribos inteiras, a tribo Baniwa e a tribo Curipaco, em um rio na região amazônica, no noroeste amazônico, um rio chamado Rio Içana. E até hoje essa região, nós trabalhamos não tão distante deste rio, até hoje essa região é uma região remota. Imagine comigo na década de 60. Ela trabalhou quase 30 anos, pregando a palavra de Deus, evangelizando os indígenas Baniwa e Curipaco e traduzindo o Novo Testamento para a língua Curipaco. Novo Testamento este que é lido e usado hoje amplamente por aquelas tribos, porque a tribo Baniwa e Curipaco, de maneira quase completa, se entregou ao Senhor Jesus. Centenas e centenas e centenas de conversões, dezenas de igrejas, Deus derramou da sua graça, salvou aquelas tribos que hoje estão evangelizando outras tribos. Nós temos inclusive na nossa equipe missionários indígenas da tribo Baniwa, que são missionários que trabalham conosco evangelizando agora outras regiões. Eu tive a oportunidade de entrevistar dois indígenas, já bem velhinhos, que remavam a canoa para a Sophia Miller, na década de 60. E eu lhes perguntei como era trabalhar com essa mulher de Deus, essa missionária. E eles falaram, era terrível, Ronaldo, terrível. Porque ela não descansava e não nos deixava descansar. Ela trabalhava durante o dia e nos forçava a viajar à noite. E indígena não gosta de viajar à noite, ainda mais aqueles rios ali isolados, em canoas ali a remo, perigoso, numa situação perigosa, mas ela nos forçava a viajar à noite, a remar à noite, a fim de não perder tempo para evangelizar no próximo dia. E eu perguntei àqueles indígenas, quer dizer que à noite vocês remavam e a Sophia Miller então descansava para no próximo dia pregar a palavra? Eles responderam não, ela não descansava, ela deixava a lamparina acesa durante boa parte da noite para na canoa usar o tempo útil para traduzir o Novo Testamento para a língua Curipaco. Boa parte da tradução da Bíblia ela fez nas noites amazônicas em uma canoa a remo, em uma luz de lamparina, meus irmãos. Uma mulher de Deus. Ela faleceu alguns anos atrás, nos Estados Unidos. Antes de falecer, um jornalista cristão fez uma entrevista com a Sophia Miller. Eu li essa entrevista e nessa entrevista a primeira pergunta que lhe foi feita foi esta: como foi o seu chamado? Aí geralmente quando a gente se encontra com algum missionário, esta é uma pergunta que vem à tona: como foi o seu chamado? A Sophia Miller, ela parou, pensou por um momento e respondeu da seguinte forma: eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. Eu jamais tive um chamado. Eu li uma ordem e obedeci. O que ela estava querendo dizer, ela estava tentando desmistificar a ideia de que apenas pessoas com chamado específico precisam servir a Deus em funções específicas. O que ela está querendo dizer é o que nós estamos falando nessa tarde, que todos os salvos em Cristo são chamados por Deus. Ou seja, você não precisa ter um título para você ser usado por Deus. Você não precisa ter uma função específica na sua igreja para você ser usado por Deus.
Você não precisa ter 10 anos de conversão. Você precisa ter apenas um critério bíblico para ser usado por Deus. É ser salvo no Senhor Jesus. E aí, essa história da Sophie Miller te impactou? Porque eu me senti impactada, espero que isso te ajude, né, a refletir sobre isso, a refletir sobre como ajudar os missionários que estão em campo. Inclusive, George Miller, a gente já falou dele aqui, né, em um clube anterior. Então, se você quiser saber um pouquinho mais sobre ele também, é só assistir parte dessa série que foi muito boa, inclusive, falar sobre missões aqui. É importante a gente falar sobre a influência da literatura em missões e vice-versa, né? Sobre missões na literatura também. Esses missionários produziram muito conteúdo literário que podem nos ajudar hoje com a nossa espiritualidade, com os nossos projetos, enfim. Já indico que vocês leiam biografias. Biografias fazem muita diferença no nosso dia a dia. Às vezes a gente está tão autocentrado e focado na nossa própria vida que a gente esquece que existem referências, existem boas histórias, existem milagres, coisas que Deus fez na vida de outras pessoas que podem nos edificar, acrescentar na nossa fé e ser realmente algo benéfico para a nossa vida devocional, para a nossa vida com o Senhor. Né? A gente se lembrar dos feitos dele, não só com a gente, mas com os outros também. E bom, indo para uma parte mais literária, para você que acompanha aqui, sabe que sempre temos dicas da Isabela Quirino. Ela sempre traz aqui dicas para ajudar a gente a manter a nossa vida de leitura em dia, a nossa vida de leitura sempre ali numa rotina mais regrada, de uma forma mais organizada, mas também com aquele prazer em ler. Então eu quero chamar aí, Bela, qual que é a dica de hoje? Eu sei que você tem 3 livros aí, é verdade? Olá pessoal, tudo bem? Pra quem ainda não me conhece, eu sou Isabela Nunes e eu tô aqui pra te dar boas dicas a respeito do universo literário. E a dica de hoje é de livros curtinhos. Livros curtinhos são muito bons para você intercalar entre uma leitura mais pesada, uma leitura maior, e aí você consegue ler eles mais rapidinho, já te dá aquele ânimo que você precisava, né? E aí, pra quem já tá assistindo a minha participação no Clube do Livro há um tempo, já percebeu que eu gosto de dar dica de livros curtinhos sobre temas importantes. Então vamos lá, porque eu tenho duas ou três dicas a respeito de livros curtinhos pra poder mostrar pra vocês, e vocês vão entender porque eu tô aqui 2 ou 3. Porque a primeira delas é a esposa que eu quero ser / o marido que eu quero ser. Então aqui eu tô dando uma dica ou eu tô dando 2? Fica aí o questionamento, né? Mas esse daqui é ótimo pra você que tá se preparando pro casamento ou já é casado, né? E traz questões bem práticas sobre o dia a dia do casal. Os autores são casados, o Jaime Camp e a Judith Camp, o que torna tudo melhor. É bacana que eles fizeram um livro pra cada pessoa, né? Um pra esposa, outro pro marido, então você pode se aprofundar naquilo que você precisa. E aí, a segunda ou terceira dica de livro curtinho é o livro Liderança e Integridade. Não vou mentir pra vocês, é um texto bem desafiador, mas totalmente necessário para qualquer liderança cristã, né? O aprofundamento bíblico é uma coisa assim que a gente realmente precisa, e como liderança a gente precisa bem mais. Então é indispensável e esse livro com certeza vai te ajudar nisso. E aí, você gostou das dicas da Bela? Ela sempre traz dicas muito boas, né? E que ajuda a gente a ter um norte aí na nossa vida literária. Para você que não gosta muito de ler, para você que tem um problema aí com organização, você lê 3 livros, mas para no meio, não continua e tem que voltar do começo depois, você já tem um norte aí por tema, por como ler, como fazer resumo. Se você seguir todas as dicas que ela dá por aqui, você vai ser uma pessoa bem aventurada no ramo literário. E eu quero fazer uma pergunta para você hoje, né? Você tem cumprido a sua missão? Porque a gente tem falado aqui sobre missões. Você sente que você está cumprindo realmente aquilo que você foi chamado para ser, aquilo que você viu como ordem nas escrituras, como a Sophie Miller, né? Como o pastor Ronaldo Lidório falou. Você tem cumprido aquilo que Deus propôs na palavra dele para que todo crente fizesse?
Então, se você tá aí sentindo aí que tá numa corda bamba, tô meio perdido, você sabe que a literatura pode te ajudar nisso? A literatura pode te ajudar a focar em coisas primordiais, coisas que devem ser priorizadas na sua vida. E, inclusive, essas dicas aí que a Bela deu pode ser um bom começo. Por exemplo, preciso focar no meu casamento, preciso focar na minha identidade, preciso focar em missões, né? Você pode pegar essas dicas de leitura e ir aprofundando naquilo que você sabe que foi chamado para fazer. E eu quero chamar aqui outro vídeo muito interessante que a gente sempre tem aqui no nosso clube, que é o Leitura em Dia. Falei aqui que é importante a gente se nortear, né? Então a gente tem várias pessoas, vários parceiros nossos aqui do Clube do Livro que dão dicas de leitura a partir do que eles estão lendo no momento. Então, o que você está lendo hoje? E a gente vai saber hoje da Lilian. O que ela está lendo? Qual a literatura que ela indica hoje pra gente? Olá, tudo bem? Meu nome é Lilian. Hoje eu tô aqui para recomendar para vocês um livro que eu gosto muito, que se chama Como as Pessoas Mudam, do Paul Tripp, do Timothy Lane. É um livro que até onde eu sei não está mais sendo publicado, mas vocês ainda encontram na internet. E ele é um livro que eu penso que deva ser um livro de cabeceira para a gente recorrer a ele várias vezes, para que essas reflexões que o autor traz estejam sempre à nossa mente, né? E que nos ajude a nos chamar atenção para os nossos pecados, né? Aos nossos ídolos do coração, as formas como nós estamos reagindo às situações cotidianas do dia a dia. Então ele ajuda tanto para o próprio leitor, né? Para o tratamento do coração do próprio leitor, como para pessoas que a gente pode estar aconselhando, auxiliando de alguma maneira. O autor ele constrói como base do livro um diagrama onde ele esquematiza o que ele chama de calor, que seria toda a situação a que toda pessoa está exposta, seja bênçãos ou sejam provações, dificuldades. E aí ele gera duas formas de você reagir a esse calor, seja com espinhos, que seriam reações pecaminosas, ou sejam com frutos, que seriam reações pautadas na palavra de Deus através da obra de Cristo nas nossas vidas. E aí ele difere esses espinhos, né, que são, na realidade, fruto de um coração onde Deus não está central, onde existem ídolos do coração, onde nós estamos desejando muito mais satisfazer nossos desejos próprios do que glorificar a Deus, e os frutos como resposta de um coração centrado em Cristo. E daí ele nos leva à reflexão de que Deus é soberano e que Ele é fiel e verdadeiro, e tudo que Ele promete Ele cumpre. E Ele mesmo prometeu que aquela boa obra que Ele começou em nós, Ele há de terminar. E Ele nos capacita, Ele nos dá tudo que precisamos, mais do que o necessário, para que essa obra seja concluída quando Ele nos dá Cristo como nosso Redentor. Então Ele mostra, o autor nos leva a lembrar sempre de que através de uma comunhão, de um caminhar com Cristo, de um relacionamento íntimo com Cristo, que nós podemos realmente ter essa mudança profunda do nosso coração, essa mudança bíblica do nosso coração, e dessa forma vamos poder frutificar de uma maneira santa e nos assemelhar cada vez mais a Cristo. É um processo que vai desde a nossa conversão até a nossa morte, esse processo de santificação, mas é um processo ao qual Deus nos chama a participar ativamente, né? É uma responsabilidade humana. Enquanto não temos responsabilidade nenhuma na nossa salvação, não há nada que possamos fazer para merecermos nossa salvação. A santificação é um processo que Deus nos chama, nos responsabiliza. Então é importante esse livro para que a gente reflita sobre isso, tente identificar de uma forma mais específica e concreta o que no dia a dia
tem nos levado a ter reações pecaminosas e identificar o que lá no nosso coração existe como ídolo que está tomando o lugar de Deus, para que a gente tenha essas reações e que a gente busque em Cristo a solução para isso e busque em oração, uma oração específica para que Deus mude, tire esses ídolos do nosso coração, para que a gente possa caminhar nesse processo de santificação. Então eu aconselho demais esse livro para que ele nos auxilie nessa caminhada aí, nessa jornada cristã, tá bom? Um abraço. Eu quero aproveitar e mandar um super abraço para Lilian, que gravou esse vídeo, que deu essa super dica. Afinal de contas, ó, ela tá na Espanha, gente. Ela e o Rafa e a família estão fazendo missões na Espanha, então, olha aí, já fala com propriedade. Já tá aqui no clube certo, no clube sobre missões. E para encerrar e fechar com chave de ouro o nosso programa de hoje, a gente não podia passar sem o nosso Julgando pela Capa, né? Você já teve essa mania de julgar os livros pela capa? Com certeza você faz isso até hoje. Porque eu também faço, viu, gente? Eu vou falar logo. Então roda aí, Nada Além das Escrituras. Nada Além das Escrituras, o aconselhamento e a palavra de Deus. Esta é a capa do nosso livro de agora. Bom, aqui esse efeito dominó, parando no livro da capa preta, né, que é a Bíblia bem conhecida por esse nome, me remete a que tudo dá base, nada passa, nada derruba a Bíblia, que é a palavra de Deus, e tem que ser a nossa regra de fé e prática. Hoje vou julgar pela capa o livro Nada Além das Escrituras, o aconselhamento e a palavra de Deus. Provavelmente é um livro utilizado para aconselhamento bíblico, ou algo próximo disso. E deve ser dicas sobre o aconselhamento, como você guiar o aconselhamento bíblico em cima da palavra, assim, não ser um coach, mas sim um aconselhador. Acho que talvez seja sobre isso. Hoje, o livro que será julgado será Nada Além das Escrituras. Então, julgando pela capa, creio que será um livro em relação ao aconselhamento e o qual vai, enfim, enfatizar sobre o foco nas escrituras, como a gente pode ler, como a gente pode analisar as situações da vida de acordo com as escrituras. Mais ou menos o que eu penso em relação a esse livro. Agora é o Nada Além das Escrituras. O aconselhamento é a palavra de Deus. Aí isso aqui é o aprofundamento da Bíblia, né? Acho que é isso. E aí, você curtiu o nosso Julgue pela Capa? O que você achou dessa capa? Inclusive, eu queria agradecer a Nutra por ter feito esse livro, porque ficou muito bom e o conteúdo é espetacular. Então, já fica uma indicação de livro aqui para você que quer saber mais sobre a suficiência das escrituras. Bom, hoje a gente falou de muita coisa, né? Até você guardar todas essas informações que a gente deu hoje, você vai precisar assistir mais umas 2 vezes esse programa. Então já fica o desafio aqui. Assista e saiba mais sobre Kit Green, sobre Sophie Miller, sobre Nada Além das Escrituras, a indicação da Lilian, sobre as dicas da Isabela. Enfim, tem muita coisa para você, já anota tudo aí. E depois você me conta o que você tem achado do Clube do Livro, o que você tem achado dessas dicas. O Clube do Livro hoje fica por aqui com muito conteúdo para você, mas sexta que vem tem mais. Tchau, tchau!